Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem com você, Nelson? Tudo bem, Elis? Me preparando aqui para me proteger espiritualmente hoje. Contra a lei do diabo. O que será que a gente vai falar nesse vídeo, né? Ficou um nome bem interessante, gostei aqui, bem chamativo. Porém, é algo que a gente ouve muito falar, as pessoas perguntam muito isso, né? Ai, como que eu posso me proteger espiritualmente, principalmente os tarólogos, né? Eu preciso fazer alguma coisa, será que eu tenho que ter um patuá? Será que eu tenho que ter algo ali na minha mesa para eu ter uma proteção espiritual? Ou será que se eu não fizer isso, eu estou frita? Mais ou menos essa é a ideia. E a gente vai trazer aqui uma maneira muito fácil, né, e mostrar o que ocorre, né, o que você faz para você se proteger, na verdade, espiritualmente. Vou deixar o Nelson falar um pouquinho agora, né, Nelson? Exato. A ideia da proteção espiritual sempre é se defender de algo que está vindo de fora, né? Então tem muito medo, muito temor de movimentos que vêm de fora. Mas, na realidade, como a gente vai ver aqui no nosso trabalho hoje, né? A gente tem um caminho que vai mostrar sempre que é de dentro para fora. Então, o próprio título, né? Proteção espiritual. É espiritual, então, o patuá, ele vale como símbolo, porque ele é externo, né? Então, e como símbolo para remeter para o interno. E a ideia de se proteger, então, é se proteger do que, afinal? Né? E se proteger como? Então, se é espiritual, a gente está falando de uma conexão, né? Tudo nessa vida é um segredo do que a gente se conecta. A gente se conecta com o quê? Exatamente. Então, na realidade, a gente vai ver que o tarô, além de toda a magia que ele exerce entre tarólogo e consulente, né? Toda essa magia que o tarô é capaz de ter num atendimento, etc., ele traz a estrutura com ele cheia de recados. E a cada áudio, a cada vídeo, a cada trabalho, a cada mensagem que a gente tem que trazer para vocês, cada descoberta ali das estruturas do tarô, a gente traz uma nova mensagem e o tarô é cheio delas. E hoje a gente vai falar dessa, né? Sim. E uma palavrinha-chave, né, para você conseguir se proteger espiritualmente é a conexão. Nós até falamos isso num outro vídeo, e uma pessoa falou, que legal, né, isso de conexão, mas o que é essa conexão e com o que você vai se conectar? O interessante é o que o Nelson falou aqui agora, tem tudo ali no tarô, né? Quando nós falamos para vocês, olha, o tarô é um mapa, é porque realmente é. Então, ele mostra muito bem, com muita clareza, como que nós podemos fazer essa conexão, né, para nos proteger aí espiritualmente. Mas vamos lá. Nos proteger do quê? O que pode quebrar, né, uma conexão? O que pode ser um pouco delicado? Né? Então, nós vamos bater direto no arcano, aqui agora, que é o arcano 15, é um arcano que fala muito, né, do material, e aqui nós estamos proteção espiritual. E o arcano do diabo 15, ele traz ali aquela ideia, né, de aprisionamento. Então, eu preciso me conectar. Se eu estiver presa, eu não consigo essa conexão. E com o que eu tenho que me conectar? Né? E agora o Nelson vai falar sobre esses passos. Eu puxei aqui o arcano do diabo, porque nós vamos partir, né? São camadas que estão em volta do próprio arcano, que mostram como nós podemos nos conectar e nos proteger aí espiritualmente. Exato. Então, o arcano 15, ele representa a conexão com a matéria. A função do arquétipo do arcano 15 é fazer de tudo para que o ser se conecte com a matéria. Então, é como se fosse entre aspas, um vilão do tarô, mas os vilões, eles têm uma função que é extrair o melhor dos heróis, né? Então, se a gente interpretar os vilões assim, eles meio que motivam os heróis a manifestarem o que eles têm de melhor.
Então, a função do tudo sempre é conectar a gente com a luz. A gente começa a perceber isso. E até mesmo do próprio anti-herói aí, do nosso Arcano 15, que representando o papel dele, se a gente traduzir ele direitinho, ele vai ajudar a gente a se conectar. Então, logo em volta do Arcano 15, ele é cercado por 2 arcanos, o 14 e o 16. Um antes e um depois, né? Então, o Arcano 15 está entre 2 arcanos, o Arcano 14, a Temperança, e o 16, a Torre. O que a Temperança e a Torre mostram para a gente? A Temperança é uma alquimia interna. E a Torre representa, né? A gente já falou em outro vídeo sobre a Torre, ela representa a nossa camada física sendo destruída por um raio, né? Ou por uma chama, para liberar nossa alma. Então, olha que interessante. Em volta do Arcano 15, a gente tem uma alquimia interna e uma liberação da nossa alma. A destruição, né? Mas que vem com o objetivo de abrir uma rachadura que a nossa alma possa se manifestar. Essa alquimia interna a gente pode representar de várias formas, né, Elisa? Até antes da gente começar a trabalhar hoje, você deu até um exemplo, né? O trânsito, aí eu estou sentindo uma coisa, mas eu posso alquimizar aquilo, né? Sim, eu tava vindo hoje para cá, né, para fazer a gravação. E para quem não sabe, agora é um domingo, tá, gente? A gente está gravando um domingo. E quando eu estava vindo, eu pensei, bom, eu tenho aqui 2 opções, né? Ou eu posso ficar, né, poxa vida, olhar para um lado assim, eu tenho que trabalhar, e agora eu tenho que fazer isso, e cair mais por essa linha, ou eu posso simplesmente trabalhar, nossa, que gratidão, né? O domingo tá ótimo, eu estou super bem, estou feliz, estou indo fazer um trabalho que eu adoro. Entende que nós temos o quê? Uma escolha, né? E aí acontece essa alquimia interna mesmo, né? Você que decide, né? Como que vai ser aí o seu dia, mas é alquimia, é o que nós estamos falando agora. Isso, vem um sentimento ou um pensamento e a gente presta atenção e alquimiza aquilo. Transforma, começa a transformar aquilo, né? E o contraponto para auxiliar essa transformação é perceber que dentro daquela parede de tijolos, que é a torre, que é o nosso corpo, o nosso envoltório físico, tem uma alma que está exercitando uma manifestação ali, né? Então, isso é bem interessante, é a primeira camada. A segunda camada, a gente tem a morte e a estrela. Então, a gente andou do diabo uma para trás e uma para frente, agora a gente vai andar 2 para trás e 2 para frente. É o segundo cerco. Está no tarô, né? Está no tarô o caminho. Tá no tarô, a estrutura do tarô. Então, a gente fez o primeiro cerco, 14 e 16. Agora, o segundo cerco, 13 e 17. Então, 13 é a morte, 17 é a estrela. A morte são as transformações externas, que a gente vai até pôr uma palavra importantíssima aqui, e, na verdade, até mais realista, que é a perda. Então, a morte trabalha muito com a energia da perda. Mas perder como, né? Bom, pensando na morte física mesmo, na morte no seu sentido mais literal, é a perda da morte. Mas pensando no seu sentido dia a dia, simbólico, o ontem já passou. Mesmo que tudo esteja lá, as pessoas, o dinheiro, as coisas, as situações, mas hoje é outro dia. Ontem já foi. Ontem, entre aspas, já morreu. E tudo é dinâmico. A gente vive numa transformação constante e balizado pelo outro lado, pela estrela. Então, a gente tem as transformações externas e a esperança do arcano da estrela. E o maior benefício das perdas dessa dinâmica é o desapego, né? Eu lembrei agora, nós estávamos falando sobre essas cartas antes de começar, e esse exemplo do tempo, né? E aí nós falamos ao contrário. Você imagina se o tempo não passasse, se ficasse tudo parado agora,
né? Tem até um filme que fala disso, que é o Dia da Marmota, não sei se quem assistiu, né? Ele fica preso, o feitiço do tempo, e ele sempre acorda nesse dia, nesse dia, nesse dia, e não vê sentido nas coisas, né? Então, essa carta da morte, como tem essa perda, pode ser até o tempo, né, que já foi embora, na verdade, isso tem um lado muito positivo, que causa o quê? Uma esperança, né? As coisas estão caminhando, tem algo muito natural ocorrendo, então tem uma esperança. Então, tem como eu lidar, né, também aí com esse arcano, né, me proteger espiritualmente, se eu entender isso, que a vida ela tem essa dinâmica, né, de que as coisas passam, e isso me traz um olhar para frente, né, uma esperança. E agora nós temos a terceira camada, né, que nós estamos abrindo, né, o tarô, então nós temos agora o arcano 12, né, e nós temos o arcano da Lua. Nossa, mas o que tem a ver isso, Nelson? Então, na terceira camada, a gente tem o 12 e o 18, o enforcado e a lua. O enforcado é a inversão da matéria e do espírito, pôr o espírito acima da matéria. E a lua é o desafio da realidade do invisível ou do visível. O que é real? O visível ou o invisível? Então, a lua chama a gente para a realidade do oculto. Então, olha que interessante, proteção espiritual, ou seja, uma proteção invisível. Se eu me conectar com o celeste, obviamente eu estou protegido. E esses 3 passos vão mostrando isso, né? Alquimia interna balizada pela revelação, né? Pelo aparecimento da alma dentro do corpo. Alquimia externa da morte com a esperança. E agora a inversão com uma proximidade, né, da convicção, ou da certeza, ou da descoberta da realidade espiritual. Então, há muitos anos atrás, um amigo meu chegou para mim e falou assim, Nelson, acho que fizeram uma macumba, um feitiço para mim, sei lá. E o que eu faço? Aí eu respondi assim, você acredita nisso? Aí ele falou, acredito. Eu falei, então acredita em Deus, por exemplo. Né? Então, eleva o seu pensamento com todo respeito a todas as forças que estão em movimento. Isso que eu estou falando aqui é algo bem simples, sem o menor dedo apontando para lado nenhum. A moral da história que eu contei aqui é a seguinte, a gente tem muito medo de forças invisíveis, sejam quais forem, né? Mas, na realidade, se é o invisível, a gente se conecta com algo que engloba tudo. Inclusive, porque tudo está em desenvolvimento, né? As energias que se movem contra, as a favor, mas tudo está embaixo de um grande guarda-chuva, que é o invisível e a ordem de todas as coisas. E esse guarda-chuva, o próprio tarô mostra para a gente, porque 14 com 16 soma 30, 13 com 17 soma 30, 12 com 18 também soma 30. Então, essas 3 camadas têm o número 30 por cima, como soma. E o que é esse número 30? É 8 mais 22, né? Então, a gente já fez esse segredo. O tarô, né? Quando a gente vira o tarô. A gente já fez esse segredo aqui várias vezes, a gente está girando o tarô. Então, 22 mais 8 é esse 30. E 8 é o arcano da justiça. Então, tudo está operando dentro da justiça divina, na realidade. Então, essa é a grande proteção, é a grande conexão. Então, mesmo que um mago negro de qualquer tipo de magia, né, ataque alguém, isso vai operar dentro de uma justiça divina que está conectado com um movimento que é amplo. Nada se move fora desse arcano 8, né? Então, isso gera uma paz e uma proteção muito grande, porque a gente vai andar de acordo com essa energia. Exatamente. Esse passo, né, essa pergunta, ela já vem com essa resposta dentro do próprio tarô, e você que sabe, né, utilizar o tarô e começa a olhar dessa forma, você consegue trabalhar, fazer esse trabalho no seu dia a dia, tá? O que é, então, a conexão? Como que eu vou me conectar? Né? Eu vou trabalhar o meu interno, de que maneira que eu posso fazer isso? Então, não é eu chegar e falar assim, então, se conecte que vai dar certo.
Não, aqui nós passamos para você os passos que estão aqui dentro desse mapa para você conseguir utilizar no seu dia a dia. Tá bom, gente? E é isso por hoje, então, e até o próximo vídeo. Tchau. Até, tchau.